Era uma manhã nublada de outono e a cidade de São Paulo parecia mais silenciosa do que o habitual. As ruas, embora movimentadas, pareciam carregar um ar de expectativa. O caso que estava para acontecer naquela semana prometia ser um dos mais intrigantes da década. José Higgins era um nome bem conhecido, mas não por razões boas. Ele não era um criminoso, mas sua fama vinha de um evento que havia ocorrido muitos anos antes, em sua juventude. José era um homem comum, um advogado respeitado, mas o passado, como um espectro, sempre o seguia. Há 10 anos, ele havia sido acusado de um crime que, até hoje, muitos não sabiam se realmente cometera. Tudo começou naquela tarde quente de verão. José Higgins estava a caminho de um escritório de advocacia no centro da cidade, quando viu, pela janela do carro, uma mulher chorando na calçada. Sem hesitar, ele pediu ao motorista que parasse. Aproximando-se da mulher, ele viu que ela estava desesperada, mas ainda assim, ela não sabia o que fazer. "Você está bem?" perguntou José com sua voz calma e empática. Ela ergueu os olhos vermelhos e soluçou. "Ele está de volta. O homem que ele vai me pegar de novo. Ele prometeu que me encontraria." José, que havia sido advogado por muitos anos, sabia exatamente o que aquilo significava. Uma ameaça, uma promessa de vingança, mas o que o fez se aproximar ainda mais foi o olhar de reconhecimento que ele viu nos olhos daquela mulher. Aquela expressão de medo era familiar. Ele sabia que essa mulher não era uma desconhecida, mas algo no fundo de sua mente ainda não conseguia identificar de imediato. O que José não sabia era que esse encontro acabaria por desencadear uma série de eventos que desenterraria os mais obscuros segredos do seu próprio passado. Ao tentar ajudar a mulher, ela se apresentou como Elisa Tavares. Sua história, no entanto, parecia ir além de um simples caso de vingança. Ela falou sobre um homem misterioso que muitos anos atrás havia feito parte de sua vida. Um homem que a havia manipulado, enganado e desaparecido sem deixar rastros. Ela acreditava que aquele homem estava de volta para acabar com ela. José, embora desconfortável com a situação, decidiu ajudá-la. E ao investigar mais a fundo, ele descobriu algo que nunca esperava. O homem que ela temia não era um estranho, mas alguém que havia sido uma parte importante de seu passado, um antigo cliente seu. A história era, na verdade, mais complexa do que ele imaginava. O homem de quem Elisa falava era Rafael Ferreira, um empresário muito influente que, anos antes, havia sido acusado de fraudes financeiras, mas sempre escapou ileso da justiça. Ele havia sido condenado por um crime, mas nunca preso, porque suas conexões e o poder que possuía no meio político e econômico permitiram que ele se livrasse de qualquer acusação. José, então, lembrou-se de algo crucial. Ele mesmo havia sido o advogado de defesa de Rafael naquele julgamento. A defesa foi tão bem sucedida que, após o veredito, José passou a ser reconhecido como um dos melhores advogados de sua geração. Mas o que ele não sabia, e que só agora começava a compreender, era que Rafael não só era culpado, mas também havia se envolvido com algo muito mais sombrio. Algo que, se fosse exposto, destruiria a vida de muitos, inclusive a sua. Agora, diante de Elisa, José se via preso entre o dever profissional e o que sabia ser moralmente certo. A mulher estava em perigo e ele tinha uma única chance de impedir Rafael de fazer algo ainda mais grave. "Eu preciso encontrar provas contra ele antes que seja tarde demais", pensou José. Mas algo o estava impedindo de agir com mais rapidez. Ele sabia que, ao expor Rafael, ele próprio seria arrastado para um turbilhão que poderia destruir sua carreira e sua vida pessoal. Naquela noite, enquanto José refletia sobre sua decisão, o telefone tocou. Era Elisa. O tom de sua voz era baixo e desesperado. "José, ele encontrou-me, ele sabe onde estou." A angústia na voz de Elisa fez José tomar uma decisão definitiva. Ele não podia mais esperar. Ele sabia o que tinha que fazer. Sem mais hesitação, ele pegou o telefone e ligou para a única pessoa que poderia ajudá-lo a parar Rafael.
o inspetor Almeida, um policial de sua confiança. Na manhã seguinte, José estava na sala de audiências, mas não para defender ninguém. Ele estava ali para finalmente contar a verdade. A verdade sobre Rafael Ferreira, sobre os crimes que ele havia cometido e sobre os anos de engano que ele mesmo ajudara a perpetuar. Quando a sentença foi dada, José sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. Mas também sabia que, ao enfrentar o seu passado, ele havia feito o que era certo. E assim terminou o caso José Higgins, não com a celebração de uma vitória, mas com o alívio de alguém que finalmente se libertou das sombras que o perseguiam.